Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco neste momento. Estamos de volta de Gênesis a Apocalipse. No conteúdo passado, analisamos as razões e motivos que levou Jacó a decidir-se sair de Padã Arã para Canaã, para seu pai Isaque. Nós vimos que os filhos de Labão, tomados pela inveja, olhavam para Jacó com olhares diferentes e um conflito estava iminente entre eles. Foi um dos motivos que levou Jacó a decidir-se voltar para Canaã. Nós vimos que Deus orientou também a Jacó e ordenou-lhe que retornasse a Canaã. E lhes deu a garantia de segurança, de proteção, que estaria com ele, e fez lembrar da experiência que o mesmo tivera com Deus lá em Betel, quando colocou uma pedra sobre seu travesseiro e viu anjos subindo e descendo em uma escada da terra até o céu. Foi o segundo motivo que fez com que Jacó se decidisse ir embora. O apoio das suas esposas foi o terceiro motivo. E também o fato de passar 20 anos trabalhando para Labão e sendo enganado, trapaceado por ele. Então esses quatro motivos levou Jacó a tomar uma decisão: voltar à terra de Canaã. Até porque Jacó era agora aquele que portava os pactos, as promessas, as alianças bíblicas concedidas por Deus a Abraão e a Isaque. Porém, o que nos surpreende no texto, em que iremos analisar a partir de agora, é justamente a maneira em que Jacó agiu. Ele simplesmente, no meio da noite, saiu sem dar notificação para ninguém. Nem para Labão, nem para os filhos, nem para ninguém. Simplesmente, ele fugiu, calado. Pegou as suas esposas, seus filhos, colocou sobre os camelos toda a sua criação, todos os animais, toda a sua riqueza e simplesmente foi embora. No livro de Gênesis, no capítulo 31, versículos de número 17 ao 55, a história já começa com a frustração de Labão pela atitude tomada por Jacó. Labão descobre que Jacó e todo o seu acampamento haviam ido embora sem dizer nada e que haviam roubado os ídolos do clã. Raquel, por um motivo desconhecido, ela furtou o ídolo de Labão, seu pai. Isso levou, portanto, Labão a persegui-lo, deserto adentro, até poder encontrá-lo. No capítulo 31, versículo 17 em diante, a palavra de Deus diz assim: Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho
junto com todos os bens que haviam acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Pois bem, uma caravana agora fugitiva, embora ele tinha promessas de segurança e proteção de Deus, mas ele deu as suas desculpas, foi embora. Labão, então, se arma com algumas pessoas e sai ao encalce de Jacó. No meio do caminho, ele é surpreendido por uma revelação divina. Deus se revela a Labão e proíbe de fazer qualquer tipo de negócio ou prejudicar a Jacó. No capítulo 31, versículo 24 ao 25, durante sua viagem ao encalço de Jacó, Labão é alertado por Deus a não lhe causar qualquer dano. Olha o versículo 24 e 25 que diz a palavra. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó, Gênesis capítulo 31, 24 a 25. Então de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessa nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Dois grupos, um que fugia, e o sogro e tio acampados próximo. Mas Deus revela, Deus se manifesta e faz essa proibição. Sendo assim, ele foi confrontar a Jacó. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Porque você me enganou, fugindo em segredo, sem avisar-me. Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los. Mas, na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhes faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de teu pai, por que roubou meus deuses? Ele estava furioso. E Raquel, como eu disse, por um motivo desconhecido, pegou as imagens e levou, escondeu na sela do camelo. Por isso que Israel amargou ao longo da sua história muitos castigos e disciplinas de Deus por causa da idolatria, por causa dos ídolos. Parece que essa coisa nasceu aqui. E quando ele faz essas perguntas para Jacó, Jacó dá a sua explicação. Jacó responde que a desonestidade de Labão o fez fugir
Ele explica ter fugido secretamente, movido pelo medo, mas insiste em não ter furtado deuses de Labão, até porque o próprio Jacó não sabia. Raquel pegou escondidinha. Mas veja o que diz aqui, portanto, versículos 31 ao 42. Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem foi encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença. E se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel havia roubado. Mas enfim, Labão investiga as tendas, vira tudo de perna pro ar e Jacó fica irritadíssimo. Se você pesquisar a história, ele entrou na tenda de Raquel. Raquel sentou na sela do camelo, escondeu por debaixo da sela. E ela então desculpou-se de estar menstruada. E por isso Labão não observou naquela localidade, em respeito à filha. Fazendo, portanto, essa investigação, chegaram a um acordo. Fizeram uma aliança de paz. Ambas as partes se compreenderam, se entenderam. E depois dessa aliança, comeram e beberam e assinaram um acordo pacífico. E fizeram um monte de pedra como um símbolo, como uma escritura que garantia paz entre os dois e segurança e respeito por toda a vida. Os dois concordaram em uma trégua precária, construindo uma coluna de pedras para servir de lembrete visível. Claro, não havia naquela época escrita, ou pelo menos nem todos dispunham de materiais usados para a escrita, para elaborar uma escritura. Então eram feitas colunas de pedra como um simbolismo de palavra, de acordo, de um acerto entre ambas as partes. E foi exatamente isto que ele fez. Versículo 43 ao 55. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus. Tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jagá Saaduta e Jacó o chamou de Gileade. Lembra desse nome? Pois ela percorre toda a história do povo de Deus ao longo do Antigo Testamento. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você, no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado Mispa, porque ele declarou: que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. E assim fizeram paz, comeram, beberam, se divertiram. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las,
tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Olha o acordo entre eles. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Viu a importância dos patriarcas do passado em um acordo de paz entre tio e sobrinho? Isso aqui é muito importante. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para sua terra em Padã Arã. Que história linda, que história maravilhosa. A história do povo de Deus. Jacó, portanto, no passo do gado, parte para Canaã. Labão, o tio, retorna para Padã Arã e ambos vão viver as suas vidas. E Jacó parte então para grandes desafios pela frente. Esses capítulos nos proporcionam uma notável visão da paciência de Deus. Ele sabia o que havia no coração de Jacó e podia ver toda a sua fraqueza, toda a sua fraudulência, pois de Deus ninguém consegue se esconder. O Senhor conhecia bem todos os pensamentos do seu coração e palavras de sua língua. Mesmo assim, Deus lançava o manto de perdão e de defesa sobre pessoa tão indigna como era Jacó, ordenando a Labão que não lhes falasse nem bem nem mal. Deus protegendo Jacó das garras de um ímpio por graça e misericórdia. Aliás, em Números, capítulo 23, versículo 21, lá está o seguinte: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Não que o santo Deus fosse alheio aos maus traços de seu filho, mas ele se recusava a ficar contemplando-os ou a desistir de seus propósitos de graça. Deus tinha um plano maravilhoso para a vida de Jacó, e não foi as falhas de Jacó que interromperam os planos de Deus para a vida dele. Talvez você esteja mergulhado nessa mesma situação, mas como Deus tem um plano na tua vida, não é a tua situação, tuas frustrações que vai fazer com que Deus desista de você. Porque Deus jamais desistirá daquele que ele chamou para um propósito na terra. Raquel levou consigo secretamente os terafins, as imagens das adivinhações, as imagens das divindades domésticas, que iriam causar males no lar deles em anos posteriores, como vemos na história de Israel. Foi justamente a idolatria que levou esse povo a sofrer o cativeiro. Estava nos lábios de Jacó, mas havia muito pouco dele em seu caráter. O temor de Isaque, versículo 42, como lemos, estava nos lábios de Jacó, mas havia muito pouco em seu caráter. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, olha o que ele diz:
no seu acerto com Labão, o temor de Isaac, ele lembra que Isaac era temeroso, mas o seu caráter precisava ser trabalhado. E mesmo assim, por misericórdia e bondade, Deus não desistiu de Jacó em um minuto sequer de sua vida. Aí ele faz essa aliança entre Jacó e Labão, conforme vimos aqui. Em nossos dias, os contratos são registrados em papel, de modo que haja uma evidência documentada e escrita para provar que esses acordos realmente foram feitos. Mas, como eu disse, naquela época, a arte da escrita estava limitada a uns poucos. O mesmo objetivo era alcançado pela edificação de monumentos cuja existência estava associada com um acordo feito entre as duas pessoas. Por isso fizeram aquela coluna de pedra, pois não havia ali um tablet, um aparelho de celular, um notebook, um computador. Somente uns poucos desfrutavam das formas de se fazer escrita naquela época. E além disso, estavam eles nos montes do deserto. Então uma coluna de pedra, que era o padrão da cultura daquela época, serviu para fechar um acordo entre eles. Embora esses dois homens tivessem um caráter muito baixo do ideal cristão, é evidente que possuíam um conhecimento prático de Deus e reconheceu a eterna sanção de sua presença quando eles mencionam os patriarcas, quando ele testemunha do sonho que teve e por isso não fez qualquer mal a Jacó. O Senhor devia vigiar entre eles. Deus iria ser testemunha e juiz. Eles se lembravam dos dias de Abraão com temor e lealdade reverentes, e então celebravam o Deus de Abraão nesse acordo maravilhoso. Então nós temos aqui Jacó, que partiu para Canaã, foi abordado por seu tio Labão, entraram ali numa discussão, numa investigação, e tudo, pela providência divina, foi solucionado da forma mais pacífica, com um monumento de pedras como testemunha e uma refeição com todos os presentes para mostrar que havia paz, harmonia e comunhão entre ambos. Um não atravessava a fronteira do outro. Ninguém ultrapassava os limites impostos por eles, mas respeitavam, e sendo assim a paz permaneceu em suas vidas. No nosso próximo conteúdo, estaremos falando sobre Jacó, o lutador, aquele que luta com Deus. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe essa palavra. Dê um joia. Deixe o seu comentário. Se inscreva em nosso canal. Isto nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para a sua edificação espiritual. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus Cristo, o Deus vivo e poderoso Salvador.